Patriarcas e Profetas. Capítulo 50. Dízimos e ofertas. Na economia hebreia, 1/10 da receita do povo era separado para o custeio do culto público de Deus. Assim Moisés declarou a Israel: todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico capítulo 27, versos 30 e 32. Mas o sistema dos dízimos não se originou com os hebreus. Desde os primitivos tempos, o Senhor reivindicara como seu o dízimo, e tal reivindicação era reconhecida e honrada. Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo Deus. Gênesis capítulo 14, verso 20. Jacó, quando em Betel, exilado e errante, prometeu ao Senhor: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, verso 22. Quando os israelitas estavam prestes a estabelecer-se como nação, a lei dos dízimos foi confirmada, como um dos estatutos divinamente ordenados, da obediência ao qual dependia a sua prosperidade. O sistema dos dízimos e ofertas destinava-se a impressionar a mente dos homens com uma grande verdade. Verdade de que Deus é a fonte de toda a bênção às suas criaturas, e de que a Ele é devida a gratidão do homem pelas boas dádivas de sua providência. Ele dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Atos capítulo 17, verso 25. O Senhor declara: meu é todo o animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Minha é a prata, e meu é o ouro. E é Deus quem dá aos homens o poder de adquirir riquezas. Salmo capítulo 50, verso 10, Ageu capítulo 8, verso 2 e Deuteronômio capítulo 8, verso 18. Como reconhecimento de que todas as coisas provêm dele, o Senhor determinou que parte de seus abundantes dons lhe fosse devolvida em dádivas e ofertas para manterem o seu culto. As dízimas são do Senhor. É empregada aqui a mesma forma de expressão que se encontra na lei do sábado. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, verso 10. Deus reservou para si uma porção específica do tempo do homem e de seus meios, e ninguém poderia impunemente apropriar-se de qualquer dessas coisas para seus próprios interesses. O dízimo era dedicado exclusivamente ao uso dos levitas, a tribo que fora separada para o serviço do santuário. Mas este não era de nenhuma maneira o limite das contribuições para os fins religiosos. Bem como mais tarde o templo foi erigido inteiramente pelas ofertas voluntárias, e a fim de prover para os necessários reparos e outras despesas, Moisés determinou que todas as vezes que o povo fosse recenseado, cada um deveria contribuir com meio ciclo para o serviço do tabernáculo. No tempo de Neemias, fazia-se anualmente uma contribuição para este fim. De tempos em tempos, eram trazidas a Deus ofertas pelo pecado e ofertas de gratidão. Estas eram apresentadas em grande número nas festas anuais, e fazia-se pelos pobres a mais liberal provisão. Mesmo antes que o dízimo pudesse ser reservado, tinha havido já um reconhecimento dos direitos de Deus. Aquilo que, em primeiro lugar, amadurecia dentre todos os produtos da terra, era-lhe consagrado. A primeira lã, quando as ovelhas eram tosquiadas, o primeiro trigo, quando este era trilhado, o primeiro óleo e o primeiro vinho eram separados para Deus. Assim também o eram os primogênitos de todos os animais, e pagava-se um resgate pelo filho primogênito. As primícias deviam ser apresentadas diante do Senhor no santuário, e eram então dedicadas ao uso dos sacerdotes. Assim, lembravam-se constantemente ao povo que Deus era o verdadeiro proprietário de seus campos, rebanhos e gado, que ele lhes enviara a luz do sol e a chuva para a semeadura e a ceifa, e que tudo que possuíam era de sua criação, e ele os fizera mordomos de seus bens.
Reunindo-se no tabernáculo, os homens de Israel, carregados com as primícias do campo, dos pomares e dos vinhedos, fazia-se um reconhecimento público da bondade de Deus. Quando o sacerdote aceitava o donativo, o ofertante, falando como que na presença de Jeová, dizia: Ciro miserável foi meu pai, e descrevia a permanência no Egito e a aflição de que Deus livrara Israel com braço estendido e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E dizia: E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Deuteronômio capítulo 26, verso 5 e versos 8 a 11. As contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos e caritativos montavam a uma quarta parte completa de suas rendas. Uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo poder-se-ia esperar que os reduzisse à pobreza. Mas, ao contrário, a fiel observância destes estatutos era uma das condições de sua prosperidade. Sob a condição de sua obediência, Deus lhes fez esta promessa: Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril. E a todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, versos 11 e 12. Uma notável ilustração dos resultados da retenção egoística, mesmo das ofertas voluntárias, para não serem usadas na causa de Deus, foi dada nos dias do profeta Ageu. Depois de sua volta do cativeiro em Babilônia, os judeus empreenderam a reconstrução do templo do Senhor. Mas, defrontando-se com decidida oposição por parte de seus inimigos, interromperam a obra. E uma seca rigorosa, pela qual ficaram reduzidos à real necessidade, convenceu-os de que era impossível completar a construção do templo. Não veio ainda o tempo, diziam, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas uma mensagem lhes foi enviada pelo profeta do Senhor. É tempo para vós de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Ageu capítulo 1. E então é dada a razão. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando trouxesse para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, e em toda a obra das vossas mãos. Ageu capítulo 2, versos 16 e 17. Despertado por estas advertências, o povo se pôs a construir a casa de Deus. Então lhes veio a palavra do Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Desde este dia vos abençoarei. Ageu capítulo 2, versos 18 e 19. Diz o sábio: alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescentam mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Provérbios capítulo 11, verso 24. E a mesma lição é ensinada no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará.
Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 8. Era intuito de Deus que seu povo Israel fosse portador de luz a todos os habitantes da terra. Mantendo seu culto público, estavam a dar testemunho da existência e soberania do Deus vivo. E era privilégio deles sustentar este culto, como expressão de sua fidelidade e amor para com ele. O Senhor ordenou que a difusão da luz e a verdade na terra dependesse dos esforços e das ofertas daqueles que são participantes do dom celestial. Ele poderia ter feito dos anjos os embaixadores de sua verdade. Poderia tornar conhecida sua vontade, assim como proclamara a lei do Sinai, com sua própria voz. Mas em seu amor e sabedoria infinitos, chamou os homens para se tornarem colaboradores seus, escolhendo-os a fim de fazerem esta obra. Nos dias de Israel, os dízimos e as ofertas voluntárias eram necessários para manterem as ordenanças do serviço divino. Deveria o povo de Deus dar menos nesse tempo? O princípio estabelecido por Cristo é que nossas ofertas a Deus sejam em proporção à luz e privilégios gozados. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. São Lucas, capítulo 12, verso 48. Disse o Salvador a seus discípulos quando os enviou: de graça recebestes, de graça dai. São Mateus, capítulo 10, verso 8. Aumentando-se as nossas bênçãos e privilégios, e, acima de tudo, tendo nós presente o sacrifício sem par do glorioso Filho de Deus, não deveria a nossa gratidão ter expressão em dádivas mais abundantes, a fim de levar a outros a mensagem da salvação? A obra do Evangelho, ao ampliar-se, requer maior provisão para a sustentar do que era exigido antigamente, e isto torna agora a lei dos dízimos e ofertas de mais imperiosa necessidade, mesmo do que sob a economia hebreia. Se o povo de Deus concorresse liberalmente para a sua causa, pelas suas dádivas voluntárias, em vez de recorrer a métodos não cristãos e profanos a fim de encher o tesouro, Deus seria honrado e muito mais almas seriam ganhas para Cristo. O plano de Moisés para angariar meios para a construção do tabernáculo teve grande êxito. Nenhuma insistência foi necessária, tampouco qualquer dos expedientes a que as igrejas em nosso tempo tantas vezes recorrem. Não fez uma grande festa, não convidou o povo para cenas de alegria, danças, diversões gerais. Tampouco instituiu as tômbolas, nem qualquer coisa desta natureza profana, com o fim de obter meios para erigir o tabernáculo de Deus. O Senhor ordenou a Moisés que convidasse os filhos de Israel a trazerem suas ofertas. Ele aceitava donativos de todos os que dessem voluntariamente, de coração. E as ofertas vieram em tão grande abundância que Moisés mandou o povo deixar de trazer, pois já haviam suprido mais do que poderia ser usado. Deus fez dos homens os seus despenseiros. A propriedade que ele pôs em suas mãos são os meios que ele proveu para a propagação do Evangelho. Aqueles que se mostrarem mordomos fiéis, ele confiará maiores bens. Aos que me honram, honrarei. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Deus ama ao que dá com alegria, e quando seu povo, de coração grato, lhe trazem seus dons e ofertas, não com tristeza ou por necessidade, sua bênção os acompanhará, conforme ele prometeu. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias capítulo 3, verso 10.